Luiz Zubeldia está com o seu cargo ameaçado no Fluminense? Está pressionado? Zubeldia tem que ser demitido, para uns. Para outros, ainda é um absurdo sequer especular uma possível demissão. Esse vídeo aqui vai ser para trazer algumas informações importantes, notícia e também análise e opinião com base nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento ruim, e que também dá argumento para os dois lados, para aqueles que ainda acreditam no trabalho e para aqueles que acham que o trabalho chegou ao fim. O futebol brasileiro, infelizmente, é um padrão, é assim que o sistema funciona. Eu não tenho a pretensão de sozinho mudar isso, porque eu não vou conseguir, e se mais alguns quiserem também, dificilmente vão conseguir, porque é assim que as coisas acontecem. No fim das contas, o técnico sempre é o maior responsável. É sempre a vítima mais fácil, porque não vão trocar 5, 6, 7, 8, 10 jogadores. É mais fácil trocar o comando quando as coisas não vão bem, principalmente para tirar o foco de quem também tem muita responsabilidade nisso, que é a diretoria, né? São as pessoas que estão acima, inclusive, do treinador. E por que eu estou falando que tem argumento para os dois lados nessa história? Se a gente pegar ali o começo de abril, é uma situação tanto quanto inimaginável. Antes da estreia na Libertadores, enfim, no começo do mês, o Fluminense brigando lá em cima, e o debate, vocês vão lembrar, o debate era: o Fluminense é o melhor futebol do Brasil? O Fluminense é quem joga o melhor futebol do Brasil? Esse era o debate, né? E é um negócio muito louco quando a gente para pensar que agora a gente está falando que esse mesmo trabalho em um mês está chegando ao fim. Quem olha de fora, sem análise do dia a dia, sem, enfim, acompanhar realmente cada movimento, cada decisão, cada escolha, vai achar isso um completo de um absurdo. Mas para a gente que vive no dia a dia, os argumentos eles vão existir. E aí a minha ideia, pelo menos, sempre é fazer, principalmente depois do jogo, aquele vídeo pós-jogo, primeiro, é sempre mais complicado porque você está com o emocional mais afetado, e depois, com um pouco mais de tranquilidade, é tentar fazer uma análise sensata, coerente e trazendo um pouco de realidade, sem exagerar para lá nem para cá. Isso que eu estou trazendo é um fato. O debate era se o Fluminense era o melhor time do Brasil. Então, por que tudo desandou de lá para cá? Porque o futebol é assim. A gente vive um calendário absurdamente apertado. Você joga muitos jogos importantes um atrás do outro. E aí, quando você entra numa sequência negativa e não consegue se recuperar, a sensação que dá é que vai tudo por água abaixo. Nos últimos 10 jogos, e aí a gente está pegando um recorte de 10 jogos, se dentro de um ano inteiro é pouco, o trabalho, o Fluminense tem um dos piores desempenhos, certamente. O Zubeldia tem um dos piores desempenhos. O time ele vem bem no Campeonato Brasileiro desde o ano passado. Muito regular no Brasileirão. Tanto é que conseguiu a vaga direta, hoje é o terceiro colocado. Apesar dos pesares, é o terceiro colocado. Mas é uma equipe, aí quem quer defender vai se apegar a esse aspecto. E vai dizer também que a ausência de jogadores muito importantes, como Martinelli, como Lúcio Acosta, por exemplo, o Martinelli é mais recente, né? Mas o Lúcio há mais tempo, impactaram diretamente e foram decisivos nesse sentido. Dá para dizer que isso não é verdade? Não. É real. É claro que isso tem um impacto. É jogo atrás de jogo e lesões de jogadores que fazem muita diferença para o time, que não tem substitutos à altura. Só que esse mesmo trabalho também propiciou eliminações dolorosas, algumas derrotas dolorosas, em que a gente viu que claramente, justamente por essa amostragem no Campeonato Brasileiro, claramente dava para competir mais, dava para fazer mais. E faltou coragem. Faltou coragem no passado contra o Vasco. Faltou coragem no clássico desse ano contra o Vasco. Faltou culhão, né? Faltou coragem contra o Flamengo. Foram derrotas que ficaram marcadas
porque a gente viu que eram jogos acessíveis, que eram jogos que dava para chegar e ganhar. E o Fluminense não ganhou. Algumas derrotas marcam muito e impactam também negativamente um trabalho. Escolhas, insistências, demoras nas substituições, um pensamento às vezes um tanto quanto pequeno, isso são coisas, são alguns padrões que foram estabelecidos também no trabalho do Zubeldia lá no São Paulo e alguns estão se repetindo no Fluminense. Então, por mais que o trabalho num todo tenha coisas positivas, também tem as suas marcas negativas. E agora, o que mais pesa nesse sentido é uma queda técnica brusca que leva, consequentemente, a uma queda coletiva, tática e um desempenho muito aquém na Libertadores. E aí é um ponto indefensável. Por que eu falo indefensável? Não dá para a gente normalizar. Vamos lá, a gente está falando de decisões de jogos importantes, o Fluminense fracassou nesses jogos grandes. O Fluminense do Zubeldia não conseguiu crescer nesses jogos grandes. A Libertadores é a principal competição do nosso calendário. E o Fluminense fez isso aqui, ó. Murchou. Não tem como a gente normalizar e achar tranquilo, de boa, se o Fluminense ser lanterna neste grupo. Desculpa. O Fluminense fez muito mais em grupos mais difíceis e com times às vezes inferiores em edições da Libertadores recentes. Não dá para o Fluminense ser lanterna desse grupo, não dá para não ter vencido o Laguaira, não dá para não ter pontuado com o Rivadavia em casa, Bolívar, tem altitude, dane-se, o Fluminense não competiu. O Fluminense não competiu e não está competindo. E aí a gente tem um grande problema, que é como resolver isso. Eu já falei e sei que tem muita gente que vai achar que não, porque quando você critica, aí você está achando que automaticamente você quer demitir, que nada presta. Quando você elogia, aí não pode elogiar também, porque tem aquele jogo que foi uma merda. Então, é o que eu falo, é tentar estabelecer aqui a minha própria coerência e você que está do outro lado, cada um vai ter a sua opinião, é a sua própria conclusão. Eu sou contra demitir técnico dessa forma. Eu acho que os trabalhos... É muito difícil dar fruto desse jeito, né? A gente está falando de 4 meses do ano, está falando de um time que até agora estava muito bem, e aí desandou em um mês, e aí, pum, demite o cara. Só que, eu também falei lá em La Paz, há demissões, há circunstâncias. O Zubeldia se colocou também numa situação complicada. Ao bater no peito e dizer, nós vamos nos classificar. E se isso não acontecer, e se o Fluminense for eliminado num grupo como esse, com cabeça de chave, é resultado. Isso tem um peso determinante porque não é apenas o ser eliminado, é tudo o que isso vai gerar. Fica uma situação insustentável, você perde a confiança dos jogadores, porque o jogador sente que aquilo não está indo mais, não está evoluindo, e aí você chega talvez num limite. É assim que as coisas funcionam. Gostando ou não gostando. Então, a coisa, em um mês, acabou pegando um caminho totalmente inimaginável e que pode colocar um ponto final no trabalho do Zubeldia. Ele já se esgotou. Aí eu vou entrar no que eu penso, né? Eu ainda acho que dá para recuperar. Mas o Fluminense precisa se classificar na Libertadores. Ele precisa dar o jeito de classificar o time como ele prometeu. Porque sem isso, eu acho muito improvável, e aí eu dificilmente vou chegar depois e falar para vocês, olha, eu acredito porque, sinceramente, eu não vou acreditar mais por tudo isso que eu falei. E não foi e é importante, eu já falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, é importante destacar. O Zubeldia não é o único culpado.
O Zubeldia teve o seu ambiente de trabalho totalmente impactado por uma decisão bizarra da diretoria do Fluminense em ajudar o rival e afetar o planejamento do time, que ninguém teve culhão para falar. Mas isso atrapalhou. Isso trouxe um peso, uma carga negativa absurda para a equipe. Esse foi um ponto de desequilíbrio que eu tenho a plena convicção de que atrapalhou muito o time e, consequentemente, o próprio Zubeldia naquele momento. Tem jogadores que estão tendo atuações patéticas, que aí não depende só do treinador. Só que, aí o que acontece? É porque o jogador não está mais falando a mesma língua do treinador, aí o cara não corre como estava correndo antes, não se dedica como estava se dedicando antes, perde o foco, perde a atenção, perde a concentração. O que é causa e efeito nisso daí? É muito difícil você estabelecer esses parâmetros. Então, no fim das contas, mesmo sabendo que alguns estão muito abaixo, o que vai acontecer? O técnico vai ser responsabilizado. Eu citei esse negócio do adiamento do Fla-Flu, porque o próprio Roger Flores, que eu sei que tem muita gente que não gosta dele, e é totalmente compreensível, mas olha só o que ele disse no Seleção Sport TV. É uma visão de quem tá de fora. A questão do Fluminense é que esse jogo, quando você vê o desenho do grupo e os primeiros adversários, né? Porque o Fluminense foi em Caracas, era para ter conseguido 3 pontos. Não conseguiu. O jogo foi bem ruim e foi até prejudicado pela arbitragem e tal, mas não conseguiu os 3 pontos. Voltou de lá com 1. Era para receber o Rivadavia em casa? Tranquilo, com um dia a mais de descanso. Aí o presidente foi fazer aquela ajudinha, né, desnecessária para o maior rival. Perde-se um dia de descanso, atrapalha o planejamento, essas coisas todas, cria um caldeirão dentro das Laranjeiras que não tinha ali. E aí você perde o jogo do Rivadavia, que também... Depois de perder para o Flamengo. E depois de empatar, eu tô só falando de Libertadores, e depois de empatar com o time lá em Caracas, o Laguaira, né? Laguaira. Bom, é isso. E aí, quando o técnico se sente acuado e pressionado, o que é que ele faz? Ele tenta encontrar novas soluções, ele começa a mexer no time, ele começa a trocar jogadores. É o que o Zubeldia está fazendo. Ontem testou 3 zagueiros, não aconteceu, não deu certo. E quando não tem uma resposta do campo, o desespero começa a bater porque você está mexendo, você está, testando outras coisas, buscando outras opções e simplesmente não vai. E aí, da onde você vai tirar? Essa é a questão. E o Zubeldia admitiu esse momento de vulnerabilidade ontem na entrevista coletiva e é um sinal muito forte que ele dá de, olha, realmente, a coisa tá muito complicada. Primer tiempo nos faltó profundidad, por supuesto, podía pasar, pero hasta la situación del gol el equipo controló el juego, controló la pelota, nos faltaba un poco de profundidad, pero el partido estaba controlado. Si me preguntás a mí, creo que nos está pasando esto que acabo de decir, las situaciones que nosotros tenemos concretas, por ahí hoy no se están manifestando en gol, o hoy no se manifestaron en gol, las situaciones que tuvo Internacional, la primera del primer tiempo y la primera del segundo tiempo concretada. Entonces ante eso es difícil poder revertirlo porque estamos hablando de contundencia y las que tuvimos nosotros no pudimos convertir, ¿no? Además de esto que estoy describiendo, sí reconozco que estamos en un momento vulnerable, en un momento complicado del calendario, en un momento donde hay exigencia y no estamos respondiendo, al menos en la Copa Libertadores. Brasileirao veníamos bien, pero era un partido que queríamos, por supuesto, sumar independientemente del sistema, independientemente de quién jugara, pero Internacional aprovechou bem o momento. Bom, teve a notícia que foi publicada lá pela ESPN de uma reunião que serviu para debater, para cobrar a comissão técnica, para pressionar e por isso o cargo do Zubeldia estava balançando no cargo. E aí, enfim, o que eu consegui apurar sobre essa situação depois, isso foi ontem, pouco antes do jogo, na verdade,
que essa reunião, que normalmente acontece em Laranjeiras, muita gente fala, mas tirou de Laranjeiras para não ter contato com sócio e tal. Essa reunião normalmente acontece em Laranjeiras, é uma reunião do conselho diretor. Participa o presidente, os vice-presidentes e os que têm cargos remunerados não participam. Por exemplo, o Cláudio Júnior não participa. O Mário participa como convidado. Hoje ele tem cargo remunerado. Ele não deveria nem participar dessa reunião, mas participa como convidado. Era presidente, enfim. Mas vice-presidente de muitas áreas. E aí, enfim, apurando sobre isso, eu não sei se teve outra reunião, tá? Mas essa reunião que acontece no CT aconteceu porque o presidente viajou com a delegação para Porto Alegre, já estava todo mundo no CT, a reunião aconteceria e depois, né, aeroporto direto para viajar. Então, uma questão logística. E aí é uma reunião que é tratada de vários temas. O futebol, obviamente, é um deles, mas não foi algo específico para, olha, estamos pressionando agora o Zubeldia, vamos cobrar a comissão técnica e se perder quarta-feira está demitido. Não foi, pelo menos isso, a não ser que tenha ocorrido outro encontro, porventura eu não saiba, mas não foi isso que aconteceu. Tá? Foi uma reunião que é de praxe ali, como eu disse, do conselho diretor, não é uma reunião da cúpula de futebol para tratar especificamente da comissão técnica. Pois bem, vamos lá. A gente tem um padrão, Mário Bittencourt, que é o de não demitir facilmente o treinador. Agora, Matheus Montenegro é presidente. Ele pensa igual? Ele vai agir igual? Os dois vão falar a mesma língua nessa situação, se ocorrer? Porque não tem jeito. Uma derrota quarta-feira é um Fluminense muito perto da eliminação na fase de grupos, e aí foi o que eu falei. Vai ficar muito difícil sustentar nessa condição a equipe. E tem outra decisão, porque você tem que ter convicção para tomar essa decisão. Qualquer uma, né? Mas o Fluminense, a diretoria vai ter que ter convicção. Tem futuro trabalho ou não tem? Por que eu estou falando isso? Porque se for para demitir, tem que demitir antes da Copa do Mundo. Estou dizendo se isso for acontecer lá na frente. Porque senão, você vai perder todo esse período de preparação, aí volta depois, perde 2, 3 jogos e demite. E aí o cara chega com um monte de jogo para fazer. Tá? E quero deixar bem claro aqui, quem entender, entendeu, quem não entender também, paciência, não estou fazendo campanha de demissão, como eu disse, eu ainda acredito que o trabalho ele tem como recuperar, acho difícil, está complicado, porque os sinais não são bons, que a gente está vendo em campo não é positivo, eu não estou vendo, mas o futebol, foi o que eu falei mais cedo, ele permite esse tipo de coisa. Uma vitória lá, sabe lá Deus como, por essa camisa que é pesada, ela pode mudar muita coisa. Então, esperar para ver o que vai acontecer essa semana. Mas se o pior acontecer, a análise vai ser inevitavelmente diferente. Outro tema que eu não citei, que é muito importante e acaba contando para quem não acredita mais no trabalho do Zubeldia, é a base. A gente tem jogadores que são poucos, é verdade. Fidelis, Wesley Natan, Riquelme, basicamente são jogadores que estão ali na frente. E esses jogadores só entram quando não tem mais opção nenhuma, só entram quando em furada, só entram quando não tem outra solução, quando o Zubeldia tinha essa fama de não gostar de trabalhar com a base e é real. Não gosta mesmo, não acredita, não tem paciência e não tem coragem para colocar para jogar. E aí fica insistindo em jogadores que não estão rendendo absolutamente nada, como o Serna e como o Canóbio agora está muito mal também. O próprio Samuel Xavier ficou um tempão no time, foi perder vaga agora. E o Fidelis já entrou em outras situações muito bem. Mas a opção sempre é ficar ali com o veterano ou o cara que tem a preferência por uma questão de hierarquia no elenco. Então é assim que o Zubeldia trabalha. Por isso eu falei, tem muitos argumentos para quem pede a demissão, tem muitos argumentos também, outros tantos argumentos para quem acredita que o trabalho pode dar certo, mas no fim das contas sempre o resultado, é o campo que vai definir para onde isso vai caminhar nos próximos dias, tá? A gente fica por aqui e, claro, ao longo do dia voltamos com muito mais informações aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu!